Existem outros documentos que você precisa levar no dia da perícia. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre isso, mas também o que você deve e não deve fazer no dia da sua perícia no INSS. Fica comigo e acompanhe até o final para não perder nenhuma dica que eu vou te dar. Meu nome é Letícia, eu sou advogada e aqui nesse canal a gente faz muito conteúdo previdenciário para que você conheça os seus direitos de forma simplificada e assim consiga ter mais acesso aos seus benefícios previdenciários. Quando se fala em perícia no INSS, é óbvio que a gente pensa que é necessário levar os documentos médicos para fazer a perícia, certo? Os laudos, atestados, receitas médicas. Mas será que é basicamente só isso que precisa? Será que não tem nenhum outro documento que seja essencial para você levar no dia da sua perícia no INSS? É sobre isso que a gente vai falar. Então, me acompanha aqui, que eu vou te mostrar um por um de cada documento que você precisa levar. O primeiro deles, que é bem óbvio, é o documento de identificação, original com foto. Então, pode ser o seu RG, ou a sua CNH. Se for um RG e não constar ali o número do seu CPF, é importante que você leve também para garantir o seu RG com o CPF, ou a sua CNH, que vai ter tudo ali completinho. E os documentos médicos, né? Laudos, exames, mas somente relacionados ao problema de saúde que te incapacita para a sua atividade. Por quê? Pode ser que você tenha a sua doença que está te incapacitando para trabalhar, mas pode ser que você também tenha outras doenças. Vamos supor que você tenha ali um problema grave na coluna que não está permitindo que você consiga trabalhar normalmente, né? Então, essa doença na coluna está te incapacitando para trabalhar, de forma temporária ou permanente. Isso ali, nesse momento, não importa muito. Vamos supor que você tem pressão alta já há muitos anos, só que isso nunca te prejudicou para trabalhar. Você sempre trabalhou normalmente. Então, por que que você vai ficar levando aquele monte de documento médico relacionado à sua pressão? Ou a outro tipo de doença que você tem, mas é uma doença que ela não é essencial para você receber esse benefício previdenciário, entende? Então, é uma doença que ela existe, né? Porém, essa doença, ela não vai ser o seu objetivo principal que vai te assegurar receber um benefício previdenciário. Porque, infelizmente, as doenças por aí existem inúmeras, a gente tem que conviver com elas, mas não são todas que impedem que a pessoa trabalhe, né? São algumas. Então, são essas a que te impede de trabalhar que você tem que focar. É essa doença que você vai juntar todos os documentos médicos possíveis para poder assegurar uma melhor análise do perito com base na sua doença. E é importante dizer também que esses documentos médicos, eles têm que ser atuais. Então não adianta você dizer, né, para o perito, olha, eu estou incapaz, e levar um documento médico de 2 anos atrás. Se há 2 anos atrás você estava incapacitado também, né, pode até recebido um benefício do INSS, tudo bem. Mas você tem que levar um documento médico atual, porque se essa doença que você já tinha antes, ela se agravou agora, então é agora, desse momento, que você tem que ter um documento mais recente. Porque se você levar um documento antigo, tudo bem, vai mostrar para o perito, né, que essa doença não é de hoje, porém tem que ser um documento atual, porque se não for, não vai adiantar de nada para a concessão do seu benefício. E vai aqui uma dica bônus. Leve esses documentos de forma organizada, por data, para você não se perder. A perícia do INSS é o momento que deixa as pessoas bem nervosas, porque o perito médico ali vai ser decisivo para a análise do seu benefício. Então é por isso que às vezes você leva bastante documentos médicos, né? Porque você tem e foi necessário levar, porém você se perde. E aí na hora de mostrar para o médico, você fica se embaralhando ali, não sabe qual que é o mais importante, qual que é o secundário, né, o complementar. Então você acaba se perdendo no meio de toda aquela papelada. Então, por que não já levar esses documentos organizadinhos, em ordem cronológica, do mais atual, né, até o mais antigo, mas não muito antigo, né? Lembra que eu falei? Então é isso, gente. Organização é tudo, até mesmo no dia da perícia. E se você é empregado,
Leve também o documento que consta o último dia que você trabalhou na empresa. Isso é importante para que o médico analise qual o último dia que você trabalhou, desde quando você está afastado das suas atividades laborativas. Em caso de acidente, leve também o CAT, se foi um acidente de trabalho, ou até mesmo um boletim de ocorrência, né? Qualquer coisa que possa comprovar aquela situação, aquele acidente. Mas vamos agora para o ponto-chave desse vídeo. O que fazer e o que não fazer no dia da perícia médica no INSS. Uma coisa importante para você não fazer é ficar falando sobre o seu diagnóstico. E o que isso quer dizer? Bom, você tem a doença e essa doença está ali no seu laudo médico, está ali constada no seu atestado médico. Por exemplo, CID-F número tal. Então, é o diagnóstico. Mas você não precisa ficar falando ali sobre termos médicos, né? Se você tem conhecimento, ficar falando, olha, fui diagnosticado com tal doença e é por isso que eu tenho que receber o benefício. Não, gente. O perito, ele tá vendo ali o diagnóstico da sua doença, mas você tem que dizer o porquê que essa doença tá te incapacitando de trabalhar. Porque não basta ter a doença. Você tem que mostrar que essa doença está te incapacitando de trabalhar. E quando eu digo mostrar, não estou falando para você mentir não, hein? Estou falando para você falar a verdade. Mas é só para você se atentar. Em vez de ficar falando só da doença, fala também o quanto essa doença te impede de trabalhar. Por exemplo, assim, você trabalha num lugar que tem que carregar peso. E aí você é diagnosticado com um problema na coluna. Tudo bem, você tem esse problema na coluna e você carrega peso no seu trabalho. Bom, aí a gente para pensar, né? Esse tipo de atividade que você exerce no seu trabalho pode estar agravando o seu problema na coluna. E o fato de você ter esse problema na coluna está te tornando incapaz de continuar trabalhando nessa mesma condição que você trabalhava antes. Então veja só, não se trata somente da doença, mas sim da incapacidade para o trabalho. Até a vestimenta pode ser importante. Por quê? Porque o dia da perícia, você não precisa fingir que é a pessoa mais desleixada do mundo, né? Se você é uma pessoa que se cuida, que, né, pelo menos penteia o cabelo ali, não precisa deixar de pentear o cabelo no dia da perícia, né? Mas, se você é uma pessoa que não se cuida tanto, né? Por exemplo, uma mulher. Eu não faço a unha toda semana. Tá. Você não precisa deixar pra se arrumar toda, ir no salão de beleza, passar perfume, colocar sua roupa mais chique para usar no dia da perícia do INSS, não é mesmo? Então, vá normal, como se você estivesse indo, sei lá, pra padaria, né, pro supermercado, normal. E sempre mostrando a verdade, sempre mostrando quem você realmente é e contando sempre a verdade para o perito. Porque não adianta ficar criando histórias, tentar enganar. Gente, eles estão muito bem preparados para saber se você está mentindo. Então, fique atento com isso. Seja você mesmo para não correr o risco de perder o seu benefício por bobeira. E se for necessário também, vá acompanhado de alguém da sua família. Por quê? Dependendo do tipo de doença que você apresentar, dependendo do tipo de incapacidade e de necessidade que você tem, se no dia da perícia você tiver acompanhado, isso vai dar mais respaldo para o perito ver que você realmente está dependendo de alguém ali para te acompanhar, né? Então, se você precisa de alguém no seu dia a dia, se você tem alguma doença psiquiátrica, né, no sentido de não conseguir ficar ali sozinho naquele momento, talvez isso vai ser bem importante para você. Também é importante tomar cuidado com a linguagem utilizada, né? Não quer dizer que você tem que falar super sério ali com o perito. Claro, você tem que ser sério sim, tá? Mas eu tô dizendo assim, que você não pode ser desrespeitoso com o perito. Porque, por mais que os peritos, nesses momentos, seja o seu maior vilão, né? O que, na verdade, ele não é, mas você tem essa impressão dele, por mais que isso aconteça, não vai ajudar em nada você faltar com respeito para o perito, né? E da mesma forma, ele também tem que te respeitar, né? Ambos os lados têm que se respeitar. Então, se às vezes ali ele falou alguma coisa que não te agradou, evita ser agressivo, evita falar alguma coisa que possa faltar com a educação, porque nesse momento ali, infelizmente, é a palavra do perito no INSS. Então, seja respeitoso, seja cordial, né? Por mais que seja um momento delicado, um momento bem complicado mesmo, tem que manter a calma. Outra coisa, gente,
Atestados médicos não bastam. Mostre também o tratamento que você fez, o tratamento que você já tentou, né, para se recuperar, às vezes não adiantou, ou às vezes adiantou, mas ainda não foi o suficiente, às vezes você precisa continuar afastado para melhorar ainda mais, né? Então, os atestados médicos, os documentos médicos em geral, eles são importantes sim, mas tudo aquilo que você vai dizer também para o perito é importante. E não minta na perícia, nem fuja das perguntas. Tudo que o perito médico te perguntar, fale tranquilo, né? Fale de forma clara, objetiva, responda normalmente. Se for necessário dar detalhes, dê detalhes também, tá bom? Então, não deixe de responder as perguntas do perito. Acho que até agora ficou bem claro para vocês o que você deve e não deve fazer no dia da perícia do INSS. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui semanalmente. Também não deixe de curtir esse vídeo, vai lá, deixa o seu curtir para que o YouTube ele reconheça que esse conteúdo ele é importante e possa levar para mais pessoas, para que esse canal cresça e assim a gente possa continuar dando nossos conteúdos aqui de forma gratuita para vocês e levando esse conteúdo para muito mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo nos comentários. Às vezes a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de outras pessoas e assim ajudar para que mais pessoas conheçam os seus direitos. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.